queria chamar a preletora dessa noite, mas também, antes de chamá-la, eu queria agradecer a presença da apóstola Carmen aqui nessa noite. Ontem tivemos uma mentoria apostólica com os apóstolos Roland e Carmen, e toda a pastorada do ministério veio para cá. O pessoal veio, viajou, veio para cá, não é isso? E foi uma bênção. Obrigada pela sua presença aqui. Hoje ela veio participar do culto com a gente, mas a preletora dessa noite é uma mulher muito especial e uma mulher de Deus, pastora Kíria Rosa. É porque é para ela, né, tá fraquinho, né? Entendi. Amém. Amém. Obrigada, Senhor. Feche seus olhos nessa hora, aquietando a nossa alma, os nossos sentidos, que são muito aguçados por muita informação. Nessa hora nós aquietamos a nossa alma e que a nossa mente esteja cativa à voz do Espírito Santo nessa noite, através da palavra de Deus. Que não saia nenhuma palavra dos lábios da pastora Kíria, Senhor, que sejam palavras humanas, sabedoria humana, mas que seja a sabedoria que vem do alto. Aleluia. Que seja o conhecimento que vem do alto, da tua palavra, Espírito Santo. Aleluia. Nós declaramos que a nossa mente está aberta, Aleluia. que o nosso coração está aberto, Senhor, como nós cantamos. O nosso coração nós te entregamos. Amém. E entregamos mais uma vez, para que a tua palavra encontre lugar, Senhor. Aleluia. Para que seja plantada, Senhor, e possa dar muitos frutos, e frutos que permaneçam em nome Aleluia. de Jesus. Amém. 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 Obrigada por isso. Boa noite, igreja do Senhor. É sempre um grande privilégio da parte de Deus, da gente poder falar um pouquinho daquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao nosso coração. E a gente procura experimentar diariamente, no nosso secreto com o Senhor, uma vida de intimidade que vai muito além daquilo que os nossos olhos podem ver, ou daquilo que a gente pode viver como ser humano no meio de pessoas, da sociedade em si. E isso tem sido o alvo da minha vida, que é a minha vida de intimidade com Deus. Tem sido o meu alvo, que eu tenho percorrido dia após dia, de cada dia mais, conhecer a mente de Cristo e ter a minha mente forjada a mente de Cristo. Quero orar antes da gente iniciar. Pai, estou aqui para ser simplesmente instrumento na tua mão. Senhor, tu sabes como eu te amo, como o Senhor é a coisa mais importante que eu tenho, Senhor. Tu és o meu maior bem. Jesus, eu te amo. Senhor, que tudo isso que o Senhor tem feito na minha vida, na minha história, nos momentos nossos de secreto, Senhor, que nesta noite o Senhor possa encontrar espaço no coração dos meus irmãos e que eles recebam revelação do teu grande amor. Em nome de Jesus, Pai. Esse é o desejo do meu coração. Em nome de Jesus. O título dessa pregação, ela surgiu no início dessa semana, no meu tempo sozinha com Deus, na minha casa. Surgiu, a princípio, como simplesmente um texto que eu estava escrevendo para o Senhor. Depois que eu orei, que eu li a palavra, que eu chorei diante dele, que eu louvei, que eu exaltei lá na minha sala. E um dado momento eu desejei escrever, eu comecei a escrever. E o título que eu coloquei para o texto que eu comecei a escrever foi Gratidão. É o título da palavra de hoje, que eu creio que o Espírito Santo quer ministrar aos nossos corações. E talvez você possa pensar assim, mas olha, Kíria, nesse momento eu não tenho motivos para agradecer. Talvez você possa pensar assim.
Ou vou agradecer pelo quê? Você já parou para pensar sobre isso? Eu vou te dar uma oportunidade. Você vai ter 4 minutos. Os irmãos lá de trás vão soltar um louvor. E enquanto esse louvor vai estar tocando, eu queria te pedir para que você fizesse ou uma lista no seu celular, ou escrever no caderno aí que você tem, ou na sua mente somente, se você não quiser nem escrever, nem digitar. Faça uma lista das coisas que você tem para agradecer ao Senhor nessa noite. Pode soltar o louvor, por favor. Nada não achei pra dizer então como expressar minha gratidão. Posso cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, tudo que tenho é aleluia, aleluia. Sei que assim escrever, mas não tenho nada além de coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, há uma canção que rendeira a ti, em adoração, em resposta a ti, há uma canção que rendeira. Como eu te amo, Jesus, como eu te amo, Jesus, como eu te amo, Jesus, como eu te amo. Oh, Deus, as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é no aleluia. Sei que esse Cristo é o Rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. E em meu coração não tem vergonha e cante essa canção, pois sei que é fôlego nesses pulmões. Vamos, oh meu Senhor. Se você pode cantar agora, cante. Em meu coração não se envergonhe e cante essa canção, pois sei que é fôlego nesses pulmões. Vamos, oh meu Senhor. Em meu coração não se envergonhe e cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, oh meu Senhor. Em meu coração não se envergonhe e cante essa canção, pois sei que há fôlego
te amamos, Senhor, te amamos, te amamos. Somos gratos a Ti, Jesus, por tudo, tudo, tudo. Queridos, eu fiz a minha lista. Você não vai poder falar aqui, né? Você vai ter oportunidade de falar lá no seu grupo familiar. Mas eu vou passar rapidamente a minha lista. Eu só coloquei 10 coisas, eu teria muito mais coisas para colocar. A primeira é a salvação. Eu sou muito grata ao Senhor pela salvação. A vida abundante que Ele nos garante para aqueles que entregam a sua vida a Jesus. A misericórdia dele que se renova a cada manhã nas nossas vidas. O Espírito Santo que está constantemente conosco, nós nunca estamos sozinhos. As orações atendidas, quantas coisas a gente pode agradecer, né, por tantas orações que nós pedimos e tivemos elas atendidas. Os livramentos, aqueles que a gente vê e aqueles que a gente nunca vai saber. O perdão dos nossos pecados através de Jesus, porque às vezes a gente se sente, né, errado, a gente vai lá e se coloca diante de Jesus e a gente recebe o perdão, amém? Pela minha família, por ser mãe, pelo sustento diário de Deus. E eu poderia ficar a noite toda aqui falando muitas e muitas outras coisas. Assim como eu fiz a lista, eu creio que você também fez. Se não fez, faça, porque vai ser muito importante você falar sobre as suas gratidões ao Senhor no seu grupo familiar, amém? Abra sua Bíblia lá comigo em Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Eu estava refletindo sobre esse capítulo de Eclesiastes e estava observando como que nós precisamos entender o tempo do Senhor para a nossa vida. Queridos, muitas vezes nós queremos algumas coisas e ficamos reclamando, igual criança pirracenta, fazendo pirraça, porque a gente não recebe aquela coisa que a gente deseja para aquele momento. E a gente se esquece que Deus, ele é perfeito no que ele faz. E existe tempo para tudo determinado, debaixo da terra, nós acabamos de ler. Talvez aquela coisa que você ansiou tanto para aquele momento, não era para aquele momento. E você não entende nesse momento porque
Nós acabamos de ler aqui, né? Tem coisas que Deus, a perfeição, a eternidade, né? A perfeição de Deus. Tem um versículo que fala, né? Que a gente não tem como acompanhar o raciocínio de Deus, porque Deus, Ele é Deus. A gente usa tão pouquinho do nosso cérebro, né? Quando a gente estuda sobre isso, tão pouquinho, a gente não consegue acompanhar o que Deus tem pra gente. E eu vim falar um pouquinho da minha experiência, da minha vida de cristã. Eu já falei aqui algumas vezes, eu me converti aos 11 anos, me batizei aos 12. E eu falo isso para a glória do Senhor, não é glória minha, não. Eu nunca me desviei, porque eu nunca encontrei nada que chegasse perto do que é a presença do meu Pai. Não há nada melhor do que estar na presença de Deus. Não há nada, nada. Olha que eu já tive muitas perdas na caminhada. Minha vida não foi só um mar de rosas. Quem me conhece há alguns anos sabe disso. Eu tive muitas perdas na caminhada. Eu tive muitas dores na caminhada. Mas Jesus sempre foi o que completou o meu coração. E esse é o meu maior motivo de gratidão, é ter conhecido Jesus. Queridos, nós que conhecemos ao Senhor, a gente pode não ter pão na nossa casa. A gente pode não ter um serviço para trabalhar a partir de amanhã. A gente pode ter falta das coisas, mas nós temos o nosso maior bem. Aleluia. Nós temos Jesus, nós temos ao Senhor, nós temos a salvação, nós temos motivo de gratidão, de agradecer todos os dias, de acordar já agradecendo. Não é verdade? E como nós lemos aqui, não é fácil esperar o tempo de Deus. Não é fácil, porque muitas vezes a gente quer no nosso tempo, né? Mas olha o versículo 11 que diz: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Olha isso, Deus fez tudo. Fala para o seu irmão aí, tudo é tudo. Deus fez tudo, tudo, queridos, formoso no seu devido tempo. E colocou a eternidade no coração do homem. Você entende isso? Você consegue entender isso? A eternidade está no seu coração. Aponta aí para o teu coração, está aqui, ó. A eternidade está aqui. Queridos, nossa casa vai passar. Quem é casado, seu esposo, sua esposa. Quem tem filhos, seus filhos, né? Seu serviço, seu trabalho, sua posição no trabalho, tudo isso vai passar, tudo isso vai ter o tempo determinado para se cumprir. Mas a eternidade que está no nosso coração, como o próprio nome diz, é eterno, é para todo sempre. Nós temos uma vida eterna para viver com o Senhor. Em algum momento aqui, em alguma das pregações que eu fiz, eu falei essa frase, e é verdade, num dado momento na minha vida, inclusive foi num momento de muita dor, num momento de perda, num momento de muitas dificuldades, eu tive algo revelado ao meu coração. Eu estava na minha cozinha, Deus fala muito comigo na cozinha e no volante. Eu estava na minha cozinha, e eu falei assim, Senhor, eu não aguento mais sofrer, eu estou sofrendo muito, está doendo muito. E aí, na hora, o Espírito Santo veio ao meu coração, eu me virei, eu estava de frente para a pia, eu me virei para uma bancada que tinha na minha casa onde eu morava, para o balcão, eu encostei a minha cabeça ali e falei assim, Senhor, me perdoe. Porque por mais que eu vivesse 80 anos, e os 80 anos eu sofresse, mesmo assim, vale a pena por causa do Senhor. Para ter uma vida eterna com Cristo, vale a pena até se eu sofresse os 80 anos da minha vida. Porém, o nosso Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele não permite isso. Eu tenho certeza que se eu abrisse agora a oportunidade no microfone para... Qual é o irmão aqui que só sofre, desde que entregou a vida para Jesus? A vida é de só sofrimento. Você não tem nenhuma vitória para contar. Você só tem luta, perda, luta, perda, luta. Eu tenho certeza que ninguém viria aqui.
Porque não é assim, nosso Deus é bom e a bondade dele dura para sempre, não é verdade? E aí no versículo 12, eu vou ler no NTLH, porque minha Bíblia é outra tradução, para ficar bem claro o versículo 12. Olha o que diz o versículo 12. Então, entendi que nessa vida, tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Amém, obrigada, queridos. Vamos falar todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Então, eu entendi que nessa vida, tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Glória a Deus! É isso! Salomão entendeu isso e nós precisamos entender isso. A gente pode estar passando por luta, a gente pode estar passando por dificuldades, mas nós temos que decidir ser feliz, porque tudo é vaidade, queridos. O próprio Salomão fala isso. Tudo é vaidade, tudo passa. Tudo na vida da gente passa. É uma decisão. É uma decisão. Não é fácil decidir isso, mas a partir do momento que você decide, ninguém mais te segura. Eu posso falar isso com propriedade. Eu tinha um problema que era de muitas vezes me vitimizar. Tá acontecendo isso. Ai, tadinha de mim. Ai, coitadinha de mim. E isso eu fazia comigo mesmo, né? Nem falando para as pessoas. Em alguns momentos também, falando para as pessoas. Até que eu entendi o seguinte, não é para eu viver desse jeito. A palavra de Deus não me manda viver desse jeito. Eu não tenho que ficar olhando isso. A palavra de Deus fala que a gente precisa viver por fé. E não olhando para as circunstâncias, achando que tudo vai dar errado. Nós precisamos viver olhando para o autor e consumador da nossa fé. Amém? É uma decisão. Eu decido ser feliz. Eu decido contar as vitórias. Eu decido me alegrar até mesmo com as lutas. Eu decido, é uma decisão. No versículo 13, diz assim... e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar bem de todo o seu trabalho. Olha só o que Salomão entendeu. Que Deus quer que nós possamos comer, beber e desfrutar do nosso trabalho. E não viver atolado, sofrendo com o trabalho. Não, não é isso. Trabalhar e desfrutar do trabalho. Fazer o trabalho com alegria. Eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus todos os dias, porque eu sou professora, né? E eu amo estar dentro da escola. Imagina se eu não gostasse. Eu abro a escola às 7 da manhã e saio 5h30. Se eu não gostasse, eu ia ser uma mulher muito infeliz lá na escola. Eu ia viver triste. Inclusive, eu estou com a grande alegria eu chamo sempre os funcionários da escola para vir na igreja. Eu estou sempre chamando, sempre convidando. E hoje eu estou com 3 funcionários da escola aqui. Dá tchau aí, meninas. Estou muito feliz de tê-las aqui. Estou muito feliz mesmo que elas vieram hoje. E eu nem falei nada, né? Eu chamo sempre. Hoje eu não chamei justamente porque eu ia pregar, eu não chamei e elas vieram. E elas sabem muito bem disso, elas estão aqui para comprovar. Eu sempre chego lá na escola. Bom dia! Que o nosso dia seja lindo, florido e colorido. Eu estou sempre falando assim, porque é assim que eu quero que seja mesmo. Eu declaro isso, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós precisamos viver declarando a palavra, queridos. Se a gente vive declarando a palavra, nosso coração vai estar cheio de gratidão ao Senhor por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz. Amém? Aleluia! Mas, se você não tem vivido de uma forma que você tem agradecido, se você tem passado por lutas, por dificuldades, sua vida tem sido muito difícil, né, com muitas dificuldades, sejam elas financeiras ou de saúde, seja o que for, seja qual for a sua dificuldade.
Você precisa decidir, acreditar, confiar e descansar no Senhor. Eu sei que não é fácil, porque alguém que está falando com você, a pessoa que está falando com vocês é alguém que viveu isso e precisou aprender, né? Meus pais espirituais sabem muito bem disso. Já chorei muito no colo deles, por muitas circunstâncias. Eu até anotei aqui, né, que eu passei por várias fases da minha vida. Sempre tive uma dificuldade muito grande com a balança, sempre foi um grande desafio para mim emagrecer. Eu tive dificuldade para engravidar, eu não consegui engravidar, precisei fazer mais de um tratamento para engravidar. Eu tinha uma instabilidade profissional porque eu sabia que o meu chamado era para trabalhar na educação, era para ser professora, era para estar envolvido nas coisas da educação, mas durante muitos anos da minha vida eu era só contratada. E todo ano eu tinha que ir lá em janeiro correr atrás de contrato. Muitas lutas. Quantas vezes minha mãe, que também está aqui hoje, me fez essa surpresa de estar aqui hoje, quantas vezes minha mãe foi comigo em alguns lugares para a gente pedir para, pelo amor de Deus, o vereador atender a gente, porque eu queria um contrato para trabalhar no ano seguinte. Então, assim, a minha vida não foi fácil, queridos. Eu não tive só vitórias, eu tive muitas lutas. Eu quero contar para que não achassem, agora ela está contando as vitórias. Não, mas eu tive muitas lutas, e tenho ainda, né? Eu sou humana, estou vivendo aqui nessa terra. Tive um casamento disfuncional, relacionamento difícil com meu pai, que eu já até preguei uma vez aqui falando sobre relacionamento na adolescência com meu pai. E a última situação na minha vida nesse ano foi que Deus me deu uma palavra em janeiro, quando eu estava em Portugal, numa imersão. Deus me deu uma palavra de que 2026 seria o ano de eu cuidar de mim, de eu olhar para mim. E eu comecei a orar e pedir, Senhor, me dá direção, porque eu quero entender exatamente o que significa isso. O que o Senhor está querendo conduzir da minha vida, né? E eu comecei a sentir o desejo de não estar mais onde eu moro e ir para um outro lugar. E comecei a procurar apartamento, comecei a pensar, né, cogitar na possibilidade de alugar ou até mesmo vender uma casa que eu tenho para poder comprar um apartamento para mim. E eu comecei, eu estava tomando atitude, agindo, mas orando e pedindo direção de Deus e pedindo para que o Senhor me conduzisse, né, me guiasse. E eu confesso para os irmãos que depois de uns 2 meses procurando, eu parei de procurar, porque eu estava um pouco frustrada. Fiquei assim, frustrada, não triste, não murmurei, não reclamei, mas fiquei assim, frustrada, porque Deus me deu uma palavra, eu fui me movimentar em cima dela, mas as coisas não estavam acontecendo, né? E aí eu fiquei assim, vou descansar. O Senhor tem algo para fazer, eu vou descansar, vou esperar o tempo dele. Ele me deu uma palavra, ele é fiel para cumprir, então vou descansar. E continuei vivendo a minha vida, fazendo as minhas coisas, buscando a presença do Senhor, pedindo direção dele, até que semana passada... Ai, Jesus! Até que semana passada eu fui surpreendida por uma notícia. Eu não consegui vender minha casa, como eu falei, e penso que era o tempo de Deus, né? Não era o tempo de Deus para vender, mas eu fui surpreendida pela minha mãe, que me deu a notícia que ela estava comprando um apartamento para mim, no centro de Cabo Frio. E nessa segunda-feira que eu estava orando, as coisas nem tinham sido encerradas ainda, mas eu tinha tanta certeza no meu coração que era a mão de Deus, que eu já estava agradecendo. Num local maravilhoso, eu estava orando para morar perto dela. Eu queria morar perto da minha mãe, queria muito morar perto dela. E a casa, o apartamento é bem pertinho dela, vai dar para eu ir andando, não preciso nem de carro. É bem pertinho. Minha mãe me presenteou. Ela não precisava me dar nada, porque minha mãe ela já é maravilhosa
pelo que ela é. Eu quero que o Senhor dê a ela muitos anos de vida, saúde, prosperidade. E eu sei que vai dar, porque o coração dela é sempre esse, doador, né? E, queridos, eu fiquei tão feliz com o Senhor, tão feliz, não pelo bem, porque Deus conhece meu coração. Se eu tivesse que dar hoje esse apartamento, eu daria. Se eu tivesse que dar minha casa, eu daria. Se eu tivesse que morar de aluguel, eu moraria. Deus conhece meu coração, Ele sabe que eu amo, que Ele está acima de qualquer coisa. Mas quando a gente decide esperar o tempo de Deus, obedecer a ordem de Deus, Ele faz e faz do jeito dele, porque o jeito dele é melhor do que o nosso. O jeito dele é infinitamente melhor do que o nosso, queridos. Ele sempre vai ganhar, porque ele é muito mais esperto que a gente. A verdade é que ele é muito esperto, muito mais esperto que a gente. O que nós precisamos fazer é decidir. Decida ser feliz. Decida se alegrar com as pequenas coisas. Decida ser grata ao Senhor pelo dia que Ele está te dando. Decida ter fé no seu coração e crer que o melhor de Deus está por vir. Decida isso. Eu estou contando vitórias, né? É tão bom contar vitórias, mas como eu falei, vocês me conhecem, a grande parte aqui me conhece, sabe que minha vida não é só de vitórias, né? Há alguns anos eu tenho tido algumas perdas, tive algumas perdas. Mas nem por isso Deus deixou de ser Deus. Deus é Deus se Ele fizer, Deus é Deus se Ele não fizer. Ele vai continuar sendo Deus. Em nome de Jesus. Eu ainda tenho muitos sonhos para realizar. Eu sonho, e eu vou falar para vocês uma coisa, já falei isso, acho que já até de púlpito. O dia que Marcos Vinícius sair, entrando aqui, vier aqui na frente, se ajoelhar aqui, vocês se seguram, porque eu vou sair correndo nessa igreja, pulando, gritando. Eu ensaio na minha sala, tá? Eu ensaio, é sério, eu ensaio na minha sala, porque eu creio que vai acontecer. Vai acontecer. Eu não sei o dia, não sei a hora, em que situação, mas que vai. Com certeza vai acontecer. Eu creio nisso de todo o meu coração. Esse é o maior objetivo da minha vida e alvo de oração. É a conversão, na verdade, a volta, né, do meu filho para os caminhos do Senhor. Mas eu decido agradecer. Agradecer pelo meu filho, agradecer pelo dia, agradecer até mesmo pelas lutas, agradecer pelas pessoas que estão em minha volta, agradecer pelos pastores que eu tenho, pelos líderes que eu tenho, agradecer pela igreja que eu tenho. Quem me conhece sabe, eu não sou nada sem a igreja de Cristo. Eu vou fazer 50 anos, gente, dia 31 de outubro. Quer ver a minha luta? Como que eu vou fazer festa? Na escola tem 50 funcionários. Na igreja tem quase 200, né? 100 e alguma coisinha, né? Quase 200. Como que eu faço festa, gente? Mas não dá para fazer 50 anos e não fazer festa. Gratidão. 50 anos de vitória, 50 anos de muita luta, mas de muita vitória também. Tenho muitos motivos para agradecer. Eu sei que você também tem. Amém? Amém? Então, eu queria te pedir, estamos caminhando para o final. Abra sua Bíblia lá em Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. Eu quero ler a partir do versículo 20. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele,
para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor. E isso em silêncio. Não é murmurando, não é reclamando, não é se lamentando, mas é aguardar em silêncio. Traz à sua memória a palavra de Deus. Traz à sua memória aquilo que lhe traz esperança. Traz à sua memória as palavras que o Senhor já ministrou ao teu coração. Não pare no meio do caminho. Não desanime no meio do caminho. A sua vitória é certa, em nome de Jesus. Abandone a murmuração, os questionamentos e decida no seu coração se submeter ao processo de Deus. Decida se submeter ao processo de Deus. Em nome de Jesus. Nós lemos em Eclesiastes 3,14 que o Deus que faz em nós é eterno. As marcas que Ele vai tatuar no nosso coração é para a eternidade. As marcas que o Senhor vai tatuar no nosso coração, todas as vezes que a gente o busca em secreto, é para a eternidade, queridos. Deus poderia nos dar tudo logo que a gente pede? Poderia? Sim. Mas sabe por que Ele não dá? Porque Ele se importa muito mais do relacionamento dele conosco do que a vaidade, as coisas que perecem. Porque para pensar, quando a gente quer algo, como que a gente faz com o pai, né? Igual criança, fica lá pedindo, não é assim? Então você está lá buscando o pai, você está se aproximando do pai, você está perto do pai. Muitas vezes, ele atrasa um pouquinho o processo só para ter um filho ali no secreto. Mas aí depende do coração, da decisão do coração desse filho. Porque se ele decide, independente do que vai ganhar ou não ganhar e do tempo, se ele decide ser íntimo do pai, aí o tempo, isso aí é o que menos importa. Porque ele sabe que se o filho ganhar, ele vai estar lá. Se não ganhar, vai continuar estando lá. Então, o que nós precisamos fazer é decidir nessa noite que tipo de filho nós queremos ser. Uma filha grata ou uma filha que murmura, reclama? O que você decide nessa noite? Só uma coisinha, queridos, que está escrito, mas eu passei, e agora, enquanto a gente cantava, o Espírito Santo ministrou meu coração para eu não deixar de falar. Nossa atitude, nossa decisão, ela é acompanhada das nossas atitudes diante daquilo que o Senhor nos coloca. Porque eu louvo a Deus, porque o meu coração de gratidão é de sempre participar de qualquer orientação dada pelo Senhor. Porque eu creio que todas as vezes que os meus líderes nos convocam a semear algo, a investir algo, eu entendo que é o próprio Senhor me dando a oportunidade de semear para colher. E eu fui num evento chamado Jeová Jireh ano passado, e uma das coisas que eu coloquei lá, e que eu semeei, que eu investi financeiramente, foi um dos alvos que eu coloquei lá, seria comprar um apartamento. E de lá para cá, muitos outros eventos, né? Retiro de carnaval, que foi feita uma parte de semeadura, para semear financeiramente mesmo. Eu senti o desejo no meu coração de falar sobre isso. Eu sempre participo, confesso para os irmãos, nem sempre eu tenho R$50, R$100, às vezes eu tenho 10, às vezes eu tenho 5. Mas eu não deixo de participar, eu não deixo de ir lá na frente semear. Então não perca as oportunidades, porque a atitude, ela vem junto com a decisão, vem junto com a sua atitude de ir e fazer acontecer. Amém? Amém. Como aqui ministrou, o nosso Deus é um Deus que nos dá oportunidades. E nenhum de nós poderemos um dia chegar diante dele e falar: Senhor, tu não me deu oportunidade disso ou daquilo. Deus sempre dá oportunidades para nós.
E a principal oportunidade que Ele sempre nos dá acesso é a oportunidade de conhecê-lo mais e mais, de desfrutar da sua presença. Seja onde for, independente de ser aqui publicamente, em que nós hoje muitas vezes falamos de forma equivocada igreja, né? Na verdade isso aqui é um templo, porque a igreja somos nós. Aonde você estiver, é possível você abrir os seus lábios, ou até mesmo um pensamento, clamar pelo Senhor e Ele ali te escutar. Mas não somente isso, o desejo de Deus não é só que você chame por Ele, mas que você seja filho dEle. Amém. Filha dEle. Amém. Deus clama por filhos. Deus procura aqueles que querem abrir o coração para Ele e permitir que Ele seja Senhor e Salvador. E não somente isso, mas manifestar através dos seus filhos a sua glória, a sua graça, o seu poder, o seu Espírito. Nessa noite eu quero abrir espaço para você que está aqui hoje, ouvir essa mensagem. Deus dá a oportunidade de você se tornar filho. Mas pastor, todos nós não somos filhos? Não, não somos. A Bíblia fala que Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, pois todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que reconhecem Cristo como seu único Senhor e como seu único Salvador. Não há salvação além dele, não há salvação menos do que ele, é só nele. É por meio dele que nós podemos ser salvos. Ou você está aqui hoje e você se encontra desviado, afastado dos caminhos do Senhor. Nós queremos orar com você. Se você deseja tomar essa decisão, como a bem que ele falou, nossa decisão é acompanhada de uma atitude. Você é livre para você decidir e para você agir. Mas uma oportunidade te é colocada nesta noite. Nós queremos saber se alguém aqui nessa noite que quer tomar essa decisão e permitir Jesus, seu Senhor e seu Salvador da sua vida. Se há uma pessoa aqui nesse lugar, você pode levantar a sua mão, pedir que alguém te encaminhe para cá. Você que decide voltar para os caminhos do Senhor. Você que se afastou por algum motivo. Se todos somos da fé, vamos celebrar o Senhor da mesma forma. Amém? Se não há ninguém, então, você pode se assentar na igreja. Vou chamar a apóstola Carmen para dar uma saudação à igreja. Amém. Eu queria saudar vocês, saudar a igreja. Estou tão feliz de estar aqui, porque essa é uma noite muito especial, porque eu ouvi uma palavra sobre gratidão, sobre reconhecimento daquilo que Deus fez. Isso ministra muito aos nossos corações, não é? Então eu estou feliz de ser ministrada. Eu ontem tive o privilégio, como já foi falado aqui, de ministrar aqui na mentoria, na reunião de mentoria. De fato, tinham muitos pastores aqui e os pastores estavam muito felizes de estar aqui na cidade, né? Vieram pastores de todas as regiões ali do Rio de Janeiro, até de outras cidades ali na região metropolitana, e foi muito bom estarmos aqui. O Roland também, né, teve a oportunidade de ministrar ontem, e eu quero dizer que foi algo muito lindo que aconteceu aqui. Ele estaria hoje aqui, o Roland, porque eu vim na última vez, ele que viria hoje. Mas o pastor Kleber, lá em Cabo Frio, teve um mal-estar. Graças a Deus não é nada demais, é uma virose. Mas aí, para que o pastor Kleber pudesse descansar, o Rolando ficou lá substituindo. E então eu vim. Mas eu vim para dizer a vocês que nós temos um coração cheio de gratidão pelo que aconteceu ontem aqui também, né? O pastor Júlio, a pastora Mariana, toda a equipe pastoral, os líderes receberam o ministério com muito carinho, com muito amor, com muito cuidado. Então nós queremos agradecer, já falei isso com o pastor Júlio, mas queremos agradecer diante de toda a igreja. Tinha também comida gostosa, né? A equipe da cozinha, a equipe da mídia, tão carinhosa, tão dedicada, fez muito além daquilo que foi pedido.
Então, realmente, com esse coração, pastora, aqui, de gratidão, é que eu queria falar e queria dar um conselho, se eu posso dar um conselho para vocês em cima dessa palavra dessa noite. A pastora Kíria deu vários conselhos. Eu queria dar um conselho que foi o que eu contei para ela ontem, quando ela me disse essa bênção, né? Falei assim, eu já estava preparada para contar esse testemunho, mas eu falei, vamos abrir a nossa boca e falar de todas as maravilhas que o Senhor tem feito, amém? Porque às vezes é muito fácil a gente falar de coisa ruim. Quando as coisas estão ruins, a gente corre para Deus para pedir, não é? Mas nós precisamos agradecer também quando as bênçãos chegam. Na sexta-feira eu recebi uma notícia que uma irmã lá de Padre Miguel, ela tinha tido um mal súbito, ela foi parar no hospital e pareceu um aneurisma, um AVC, não se sabia ao certo, passaram e ela melhorou de repente, depois daquele quadro de não conhecer de ninguém, de não falar. Passaram algumas semanas e ela ficou perfeita. E saiu o laudo, foi um AVC hemorrágico. E quem conhece um pouco de saúde sabe que o hemorrágico ou mata ou deixa a pessoa sequelada. Ele é assim, né? Ele não é aquele AVC que a pessoa se recupera depois. E o médico falou, é um milagre. Aleluia! Aleluia! Pode aplaudir o Senhor Jesus por isso. É um milagre. Amém? E eu falei assim, nós temos que contar isso para a igreja, porque se a gente conta e declara o que Deus está fazendo, nós estamos dizendo para o Senhor assim, pode fazer mais, Senhor, porque nós reconhecemos e estamos gratos. Então, com esse testemunho que você ouviu hoje da pastora Kíria, tudo que o Senhor tem feito na sua vida, conte. Ainda que não seja no microfone, mas fale no seu grupo familiar, fale para o vizinho, fale para o colega, fale para a família, testemunhe para os pastores, mas conte, abra a boca e testemunhe das bênçãos do Senhor, porque com isso você está liberando os céus para que novas bênçãos te alcancem e cheguem até a sua vida, tá bom? Então que o Senhor abençoe toda a igreja, muito obrigada. Glória a Deus, eu posso ficar então. Você pode passar a pessoa que está ao seu lado. Liberar uma palavra soberana de gratidão. Obrigado. Obrigado pelo meu irmão, Senhor. Obrigado por essa igreja. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pelas amizades. Obrigado pelo elo que nos une, que é o sangue de Cristo. Aleluia. Amém? Debaixo desse Espírito de gratidão, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. E as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre você, sua casa, sua família hoje e para tudo sempre. Aleluia. Deus abençoe. Uma boa semana. Deus te abençoe.